Então, vamos recapitular aqui as vantagens e desvantagens, como nós já vimos lá atrás, os três caminhos da renda fixa, né? O pós-fixado, o pré-fixado e o IPCA+, verificar aqui quais são as vantagens e desvantagens, né, dessa estratégia. Né? Então, quando eu invisto no pós-fixado, e aí que vocês já viram, porque a gente já falou bastante, o que é o pós-fixado? É atrelado ao CDI, é o que acompanha o CDI. Então, qual é a vantagem de você investir com pós-fixado? A vantagem é que sempre vai acompanhar a taxa de juros. É o chamado aí, a estratégia básica, né? Ou seja, eu vou acompanhar a taxa de juros. Só que eu acompanho na alta, né? Foi lá para 13,75. Eu acompanhei, estava maravilha isso, mais de 1% ao mês. Ele estava acompanhando a taxa Selic. E qual é o ponto aí, a desvantagem disso? É que ele acompanha na baixa também, né? Quando a taxa de juros foi para 2%, né? Ele acompanhou, foi para 2% ao ano, né? Então, ele recebeu essa rentabilidade ao ano, tanto 13,75, 14, para onde for a taxa para cima, ele vai acompanhar. E para onde for a taxa para baixo, ele também vai acompanhar. E o pré-fixado, né? Qual a vantagem e a desvantagem do pré-fixado, né? Ou seja, se eu contratei um pré-fixado, um exemplo, a 10% e a taxa de juros for para 14%, né, eu deixei de ganhar essa parte, porque eu fixei, né, a minha rentabilidade a 10%. Né, e aí a taxa de juros subiu para 14%. Caramba, eu deixei de ganhar essa parte. Então, essa aí é a desvantagem. E qual é a vantagem do pré-fixado? A vantagem é se a taxa de juros descer, né? Descer mais do que o esperado, né? Porque quando você vai investir, a gente já vê que as rentabilidades oferecidas já prevêem, no caso, uma queda da taxa de juros ou uma subida da taxa de juros através do DI futuro. O mercado já prevê isso através do DI futuro. Então, se a taxa pré-fixada, né, descer mais que o esperado, aí é ruim, aí é vantagem para o pré-fixado, porque ela desceu. Quem está no pós vai acompanhar a descida e quem está no pré-fixado lá 10% e ela desceu para 8%, eu vou ganhar 10%. Eu pré-fixei minha taxa a 10%. Não importa se ela desceu mais que o esperado para 8%, eu vou continuar lá no vencimento, eu vou ganhar os 10%. Então, essa é a vantagem e a desvantagem do pré-fixado. E o IPCA+, né? Qual que é a vantagem e a desvantagem? Então, primeiro tem assim, a garantia, né, da inflação no período. Né? Então, quando eu invisto no ativo IPCA+, o que eu garanto? Assim, no mínimo, né, o IPCA mais esse juros real. Então, se eu pegar uma inflação, taxa de inflação, que é o IPCA+, mais 5%, que o 5% que a gente chama, né, no mercado, que é os juros, assim, a normalidade de juros na economia, né? É o 5%, o famoso 5% de IPCA mais 5%. Esse aí é uma normalidade. Então, se eu investir o IPCA mais 5%, passou de 5%, eu vou ter ali garantido um juros real, uma inflação para longo prazo e um juros real garantido, tá? E qual que é o risco desse aí? Se a inflação subir mais do que o esperado, né, eu vou ter ainda mais benefício, porque ela vai subir, igual eu expliquei lá na precificação. Se ela foi uma inflação, foi colocada no ativo lá embutida, uma inflação embutida, implícita, né, de um exemplo de 5%, e aí a inflação for para 6%, 7%, para mim vai ser mais vantagem que eu tenho IPCA+, né? Eu estou garantido na inflação e eu vou ter uma rentabilidade maior até do que eu esperava. Agora, qual a desvantagem? Eu fechei, por exemplo, a taxa de juros futura lá estava, um exemplo, 10, e eu fechei um IPCA mais a 5 e eu tenho juros mais de 5. Tá? Então, ou seja, a inflação implícita embutida está 5. E se essa inflação implícita embutida lá for para 2, cair mais do que o esperado, caramba, eu vou ter 2 mais 5, que eu tenho da parte pré, eu vou ter 7. A taxa de juros, ela continuou em 10%, ou reduziu menos, foi para 8, um exemplo, e eu tenho lá 7%. Então, eu perdi essa parte, né? Então, eu deixei de ganhar essa parte. Então, essa é a desvantagem. Do IPCA+,
quando a inflação reduz mais do que o esperado. Aí, para mim, não é benéfico, ok? Então, essa aí foi a parte, nós vimos aí os juros futuros, vimos a precificação dos ativos, né, a formação dos preços dos ativos, tanto aí do Tesouro quanto do CDB e do crédito privado também, ok? Então, vamos para o próximo vídeo.